3, 2, 1. Olá, comunidade da Rádio Remix Exotera. Não. Olá, comunidade da Rádio Remix Exotera. Aqui quem fala é Marcelo Summer. Estamos começando o nosso programa de hoje, programa Fator RH, pela radioremixexotera.com. No link da radioremixexotera.com você pode nos ouvir ao redor do mundo. E nós estaremos presencialmente no nosso canal Rádio Remix Exotera Conexão Galáxia Livre no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Marcinha, seja bem-vinda. Boa noite, meus queridos amigos da Rádio Remix Exotera. Estamos começando o nosso programa de hoje. Marcinha, o programa está com você. Para você que está chegando por aqui na Rádio Remix e no Hangout da Rádio Remix, sejam mais que bem-vindos. São exatamente 21h03, horário de Brasília para você. A gente entra para continuar falando das mudanças, que a gente já falou isso, mas vamos falar na mudança de um lado bom também. A mudança para ser feliz, na verdade, né? E essa coisa de ser feliz, ela requer que você comece de dentro para fora e não de fora para dentro. A minha internet está picoteando muito, sabe? E hoje está uma belezura isso aqui. Mas enfim, eu vou tentando falar aqui. Aquilo que eu falei ontem, a gente precisa começar a fazer a limpeza dentro da nossa casa, dentro da nossa mente. Tem algumas coisas que a gente precisa mudar na gente, de verdade, para que a gente possa se entender com as outras pessoas, aprender a respeitar as outras pessoas e para que a gente possa ser feliz fazendo tudo isso, né? Isso é uma das coisas fundamentais na nossa vida. E a gente precisa fazer o quê? Dominar o nosso subconsciente, porque nós temos manias que a gente guarda e que o inconsciente te cutuca. Olha, tu não pode fazer isso. Né, as nossas crenças, as nossas limitações. Quando a gente era criança, era tudo mais fácil se realizar, né, concretizar as coisas, porque a gente fantasiava muito mais do que a gente faz hoje, porque a gente é muito pé no chão, e isso atrapalha muito, e o subconsciente te cobra isso daí é fato. Ser feliz. O que a gente pode fazer? Começar a refletir de forma, realmente eu sou feliz com a pessoa que eu sou, com as pessoas que eu tô, do modo que eu tô falando com as pessoas, porque eu tô falando isso por causa de mim, né, porque o Marcelo já falou que eu tô agressiva, e eu sei disso, eu sou consciente disso, e existe uma razão para isso que eu não vou falar aqui, né, mas quando você tem essa consciência, a coisa começa a ter um caminho, a caminhos diversos, né? Como é que eu gostaria de ser tratado? Com amor, com tranquilidade, com bondade. Então façam isso. Tratem as pessoas com mais amor, tenham respeito pelas pessoas, porque é desse modo que a gente consegue ser feliz em qualquer lugar que a gente estiver. E quando você sorri em qualquer lugar que você estiver, as pessoas vão logo observar. Poxa, o que aquela pessoa tem de diferente dos outros? A energia vai mudar, né? Então, são essas coisas, são coisas simples da nossa vida que a gente tem que fazer para que as coisas mudem. Quer ver uma coisa interessante? Eu falei esses dias atrás, gente, vocês querem começar uma nova mudança? Muda dentro da tua casa. Tudo aquilo que tu não usa, aquilo que não presta para você, joga fora. Não junta coisa dentro de casa. Dá para as pessoas que precisam. Não fica segurando aquilo porque você acha que você vai emagrecer e você vai usar. Doa as coisas que você não está usando, porque com certeza
Tudo que você doar de coração, você vai receber em dobro. E aí você vai se tornar mais feliz. Faça uma reflexão. Eu estou realmente feliz com o que eu vivo, com o que eu tenho. Eu preciso explicar algumas coisas para as pessoas como eu sou. Preciso fazer com que as pessoas entendam aquilo que eu sou de verdade. Até que ponto esse amor que eu tenho pelos meus amigos, pelos meus familiares, por mim mesma, tem me ajudado. E eu não sei se eu estou conseguindo falar aí, e tá rodando aqui, eu não sei se o povo também, pelo menos não caiu ainda, né? Então, a gente precisa fazer algo da gente para as pessoas. A gente precisa fazer com que alguém seja mais feliz também. Se é você sorrindo, se é você conversando com uma pessoa, se é você doando alguma coisa, tudo isso deixa você feliz. São coisas simples. São coisas muito simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia. E às vezes que eu chego aqui, como eu cheguei ontem, revoltada, com aquela situação daquele rapaz da Mackenzie, gente, é porque não tem outro jeito. E tem coisas na minha vida que eu preciso botar para fora. As pessoas precisam fazer isso. Não guarda. Se você tem algum problema com alguém, resolva isso com a pessoa. Converse, fale, desabafa tudo o que você tem que fazer. Põe para fora, não guarda isso para você. Sabe por quê? Porque depois isso vai ficar dentro de você. E aí as pessoas vão falar para você o seguinte. Vou falar o que o Marcelo acabou de falar para mim, você está muito agressiva. E eu tenho consciência de que eu não falei as coisas que eu devia falar. E é por isso que eu trouxe esse tema de novo. Mudança para ser feliz. São coisas que a gente vai guardando. Se alguém fez algo para ti, ou ela não fez e você achou que fez, vai lá e conversa. Faz uma limpeza de dentro para fora. Aí tu começa a refletir na tua vida o que te traz felicidade. Hoje, na hora do momento Ofélia, eu disse, gente, não tem coisa melhor do que você andar descalço na grama, passear no parque, sair um pouco da internet, conversar com pessoas, olhar a rua. Tudo isso faz com que você tenha uma outra visão do que a natureza tem te dado. Até a chuva que vem, a gente nem tá no verão, né? E a chuva já tá aqui, em São Paulo tá chovendo praticamente quase todos os dias. São coisas que te trazem felicidade. Você não precisa ter muita coisa para ser feliz. E eu acho que a gente tem que ter coisas confortáveis, um carro bom, né, dinheiro no banco e tudo mais. Mas para a gente ter isso, a gente precisa criar, a gente precisa acreditar, a gente precisa burlir aquilo que a gente chama de subconsciente para a gente ser feliz. Eu ensinei para Bel, eu acho que foi para Bel, uma técnica da Índia, que é o seguinte, tu escreve um post, na verdade, num post ou num papelzinho que você tiver. Eu estou pronta para receber tal coisa. Se você não consegue com o seu subconsciente cocriar algo que realmente você quer, porque você talvez não acredite naquilo, então não faça. Mas isso é uma coisa que funciona, tá? Então, você vai pegar lá um papelzinho e vai escrever, eu estou pronto para receber um chocolate. Vamos começar com a coisa mais simples, tá? Alguém vai te dar um chocolate. E isso acontece
em 24 horas. E aí? Como é que funciona a coisa? A coisa só vai funcionar se você acreditar. E aí vamos falar daquilo que o Marcelo Summer gosta de falar, de física quântica. Geralmente eu não falo muito dela, mas nesse caso há necessidade de falar. Então, escrevam num papel o que eu acabei de falar para vocês, para ver se não vai acontecer. Vai acontecer. Mas pede coisas simples primeiro, porque você vai trabalhar o seu subconsciente de uma maneira que vai te trazer a felicidade. Parece brincadeira. O chocolate deixa a gente feliz. Para quem não sabe, o chocolate traz a sensação de felicidade, tá? E é por isso que muitas vezes a mulherada que chora muito depois de algum acontecimento come muito chocolate. Porque é a sensação de que passa, aquela agonia, aquela coisa. Depois traz a sensação de calmaria, né? E essa é uma das técnicas que dá certo. Comecem com coisas pequenas, porque não dá para você escrever, olha, hoje eu estou pronto para receber R$1 milhão. O seu subconsciente vai te burlir, né? Então, o que tu tem que fazer? Começa com as coisas pequenas, como chocolate, que você quer que uma pessoa te ligue, né? Faça coisas pequenas primeiro. Comece a construir, a criar aquilo que você deseja de fato com coisas pequenas, para você começar a trabalhar com o seu subconsciente. E aí a gente vai se tornar um pouco mais feliz. Só que cuidado, né? Para não pedir para aquela pessoa que tu ama, né? Escrever o nome da pessoa para te ligar. Só que você tem que pensar que a outra pessoa tem um livre-arbítrio. E aí a coisa não funciona do modo que você acha que funciona. Então vamos ser muito conscientes dessas coisas. Escrevam num papel e marquem um horário que vocês escreveu. Eu estou pronto para receber tal coisa. E marca o horário certinho. E isso funciona. Mas você precisa acreditar. Você só cocria aquilo que você deseja quando você acredita. E quando você faz o seu subconsciente acreditar naquilo que você deseja. E é por isso que quando tu escreve no papel, lê alto para você, para o seu subconsciente entender aquilo que você quer receber. Outra coisa, e aí o universo tem a sincronicidade, né, vai entrar em frequência contigo, desde que você assuma isso. Olha, eu quero isso, eu desejo isso para mim. Eu acredito que vai acontecer isso. Olha, mãe, vou ganhar um chocolate. E de repente, do nada, alguém te traz um chocolate. O universo tem muita coisa para te dar. E aí a gente entra com a física quântica. Entendeu? Então a gente precisa buscar a felicidade, mas as pequenas coisas. Façam caminhadas, abracem uma árvore, andem no chão sem o sapato, pisa na terra, pisa na grama, isso vai te fazer um bem danado. Vai tirar esse estresse pós-eleição e que vai te ajudar muito. Limpem a mente, tirem as mágoas, as raivas, as contendas, as brigas. Procurem ser mais amáveis, não é com as pessoas, é com vocês mesmos. Entendeu? E isso vai te trazer a felicidade. E isso vai fazer você se encontrar com você mesmo. E depois disso, trazendo a felicidade para a tua vida, é que você vai criar aquilo que você deseja, tanto que o universo te mande, né? Então a gente precisa começar a felicidade com as coisas pequenas da nossa vida, sabe? Eu preciso disso, né? E isso é um exercício para que vocês possam fazer, né, com coisas pequenas,
exercício com o seu subconsciente. Isso que eu tô rindo porque meu irmão tá olhando pra minha cara e ele tá ouvindo um rock and roll aqui. O Frederico quer chocolate. Não, ele não pode comer chocolate porque ele já tem alergia, se ele comer ele morre. Então, isso é uma das coisas importantes que a gente faz. Você quer ser feliz? Limpa tudo. Limpa teu coração, limpa tua mente. Seja mais amável com você mesmo e se abra para que o universo no todo possa te deseja. Quer ver uma coisa que são dicas que a gente geralmente vê? Eu já conversei com muita gente que falou para mim, sabe quando tu tá andando na rua e parece incrível quando o universo conversa contigo, é quando tu tá no trânsito, e tu tá numa rua que tá cheio de faróis, e de repente, esses faróis vão abrindo um outro, o universo tá falando para você que ele tá em sincronia contigo, tudo que tu pedir é agora, hein? Quando tu tá no trânsito, o sinal tá tudo fechado, é sinal que o universo tá falando para você, olha, tem alguma coisa errada, presta mais atenção no que você tá fazendo. Gente, o universo fala com vocês todos os dias. Entendeu? Todos os dias. Quando você tá sincronizado com ele, tudo vai se abrir, o caminho se abre, quando você entende o que ele fala para ti. Mas quando você não entende, vai ser uma porrada atrás da outra. Então, façam esse exercício que eu falei para vocês, que vocês vão começar a trabalhar com o seu subconsciente. E isso vai ser uma das coisas bacanas de ver, de trabalhar e de fazer as coisas, entende? Então, são coisas assim que as pessoas precisam fazer diariamente, né? E outra, tipo, a Bel falou que deu certo, a Bel pode ir lá escrever outra coisa que ela precisa e aquilo vai continuar, porque você vai fazer um exercício no seu subconsciente. E essa técnica é em 24 horas, tá? Então, para ser feliz, a gente precisa de muita coisa, não é de pouca, muita. Por que eu falo muita? Muita porque você precisa estar resolvido com você mesmo. Muito porque você precisa aprender a amar as pessoas do jeito que elas são e respeitar as pessoas do jeito que elas são. Ser feliz porque as pessoas têm a oportunidade de te ajudar, porque muitas vezes a gente é orgulhoso, a gente acha que só a gente tem que ajudar e as pessoas não devem ser, não podem ajudar a gente, e isso tá errado. Já contei para você uma experiência aqui que eu passei, né, que foi muito bom ter sido ajudada por aquelas amigas, quando eu mudei de casa, que fizeram um chá de panela para mim, né, e para mim eu não precisava daquilo, mas elas falaram que era um modo de me agradecer, que todas elas eram minhas amigas. Então, a gente precisa parar, tirar e deixar de ladinho o ego. De vez em quando o ego vai ter que vir, né, porque tem o seu lado bom do ego, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente acha que é só um pouquinho e de repente a gente tá com o ego lá em cima. A gente precisa ser feliz, é preciso limpar por dentro, da sua mente, do teu coração. Se tu tem raiva de alguém, tira tudo isso da tua cabeça. A outra pessoa também tem problemas como você, né? E talvez ela não entenda como você entenda. Talvez a pessoa demore um pouco mais para entender o que rola tudo no universo. A gente tem muita coisa para receber. E isso é uma das coisas que a gente precisa perceber ao nosso redor. Entendeu? A gente precisa entender que a gente tem que dar o nosso melhor para todas as pessoas, inclusive para nós mesmos. Sabe quando você cuida de você, no sentido de eu vou sair, vou comer um lanche. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha
E eu disse para ela que quando eu estava em Campo Grande, eu tinha 2 taças de vinho. Eu não bebo, então, mas eu comprei a taça para mim por uma simples razão, porque eu mereço. Eu comprei uma taça de vinho e tomava um suco de uva que eu comprava daquelas garrafas, né? E tomava, sentava lá e tomava tranquilamente. Sabe como se chama isso? Amor por mim mesmo. Quando tu faz algo pra você. Algo que tu faz pra você se sentir bem. Não pra mostrar que você pode comprar algo, não. A gente pode ser feliz com poucas coisas. Com os amigos, com a família, por mais que elas tenham os seus defeitos, né? E isso é tudo muito complicado, mas a gente precisa começar a treinar o nosso subconsciente de que nós somos capazes de amar muito mais do que odiar. Né? É claro que vai ter momentos que nós, né, não somos perfeitos, mas que a gente pode contar até 10 e falar, não, eu não posso me deixar levar pela raiva, pelo ódio, né, por nada disso. Né, porque a gente tem que ter consciência daquilo que a gente é. E para a gente nos tornar melhor, a gente precisa de amor próprio, do amor das pessoas, da compreensão das pessoas por a gente ser assim, entende? E isso tudo nos torna pessoas melhores. Nos torna os melhores amigos, melhores pais, melhores mães, melhores amigas, sabe? E nos torna pessoas melhores como sociedade. Quando a gente deixa de falar da vida do outro, quando a gente deixa de criticar demais as outras pessoas e não olhar para o que a gente tem feito, para os nossos próprios erros de todos os dias. Mas a gente sempre está no modo conforto, sempre no modo conforto. E isso muitas vezes atrapalha a gente. Então saiam do modo conforto. Mudem um pouco, né? Façam o que vocês acham que é melhor para a vida de vocês. Cuidado com as escolhas. Uma vez a escolha feita, as consequências vêm depois, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. O universo tem muita coisa para dar pra gente. Assim, infinito nas coisas que a gente pode ter. Desde que a gente... Porque é o seguinte, gente, o universo, ele não vê 1 milhão como 1 milhão, e não vê 10 reais como 10 reais. O universo enxerga o dinheiro como dinheiro. Para ele, o mesmo valor que tem 10 reais, tem 1 milhão. Entende? Então, se você quer ter mais dinheiro, se você quer ser bem de vida, para de falar mal daquele que também é bem de vida. Porque isso não é que você. E é por isso que muita gente não consegue ter as coisas, porque reclama das coisas e não pensa. Aí o universo fala, esse aqui não precisa. Ele está necessitando demais, ele vai entender como outra coisa, né? Então, gente, tirem toda essa coisa. A gente precisa quebrar os paradigmas do nosso subconsciente para que as coisas possam dar certo. Senão a coisa não funciona, tá? Realmente a coisa não vai funcionar. A gente tem que tirar tudo que a gente tem na nossa mente, no nosso coração, tentar sair dessa vibe da raiva, do ódio, de que achar que nós somos certos, do ego, né, e viver mais confortavelmente com amor, sabe? A primavera chegou, as flores te indicam que tem uma nova estação chegando, que vai te trazer o sol, né? Que você vai ver as pessoas mais felizes aí do que no frio, né? Então a gente tem muita coisa boa. A expectativa de que a gente melhore, aquilo que eu falei. A maioria do ser humano, eles estão tão visados nas coisas do mundo, nas coisas real do mundo,
que é mais importante ir para uma rave, ir para um show, né, fazer uma live da onde eles estão, o que eles estão comendo, do que eles realmente serem felizes com eles mesmos. E às vezes é bom ficar sozinho. É bom você pensar no que você quer da tua vida, no que você deseja para as outras pessoas, no que você deseja para você e no que você almeja que seja a sua felicidade, né? Então, essas coisas a gente tem que começar a cocriar a nossa vida. Por que eu não posso ser feliz aqui? Quem falou para você que você não pode ser feliz aqui? Quando a gente era pequena, era mais fácil acreditar no Papai Noel do que hoje, né? E muitas crianças viam o Papai Noel. Então, é o resgate dessa criança que a gente precisa ter de volta para a gente poder sorrir mais, brincar mais, se divertir mais com as pessoas que a gente gosta, né? E ter um patamar de vida melhor. Quando tu tá mais feliz, não tem doença, não tem irritação, não tem briga, entendeu? A gente vive numa coisa mais light, né? Não é que não vai ter briga, não vai ter um desentendimento, porque cada um pensa diferente do outro, mas não vai ser tão pesado como era antes. Então a gente precisa enxergar o que o outro passa, o que o outro sente, né? Para a gente poder entender que a felicidade está em cada um. Só que alguns vão trabalhar mais a raiva, o ódio, vão trabalhar mais se expor o corpo na internet, nas redes sociais, vão achar que num canal pedindo dinheiro ele vai se sentir melhor, aquilo é felicidade, na verdade não é, ele se engana, as pessoas se enganam muito com isso, e na verdade a felicidade está em pequenas coisas da vida e que muita gente deixa para trás. Né? Então a gente tem que mudar, a gente tem que fazer algumas mudanças na nossa vida, porque esse é o momento de que a gente se prepara, porque se acontecer alguma coisa lá na frente que vai ser difícil para todo mundo, a gente vai estar preparado, porque a gente trouxe a felicidade de alguma forma para dentro da gente, entende? E isso é muito difícil de alguém te roubar, por mais difícil que a sua vida seja. A tristeza faz parte da vida, mas ela não é eterna, né? Então a gente tem que ter consciência dessas coisas, a gente tem que se preparar para a felicidade chegar e a gente ser feliz e gostar disso. Por que a gente gosta de ficar triste, resmungando e reclamando o tempo todo? E por que a gente não pode gostar de ser feliz, gente? Por que a gente tem que ter ciúmes das outras pessoas? Né? Ciúmes é uma coisa que mostra pra gente a insegurança que a gente tem. É só insegurança. E aí, nisso que a gente tem que trabalhar. Trabalhar nessas coisas, assim. Para que a gente possa ser mais feliz. Para que a gente possa trazer felicidade por onde a gente vá. Né? Isso é uma das coisas muito importantes para que a gente possa Então a gente precisa entender que ganhar um presente de alguém é fabuloso. Fazer uma surpresa para alguém é melhor ainda. São coisas pequenas, você não precisa dar um presente caro. Vai lá, compra um bombom, uma caixa de bombom, um chocolate, né? Vai lá, compra um pedaço de bolo, um sonho, né? Escreve uma cartinha para aquela sua amiga que está no momento de tristeza e fala assim, ó, tá aqui um sonho para você. Que eu sei que a vida pode se tornar mais doce a partir do momento que você acreditar. São coisas pequenas que dá para fazer, gente. Dá para a gente colocar para fora o nosso melhor, não o nosso pior. Não querer achar que nós somos melhores que os negros, que os índios, que os amarelos, que os gays, entendeu? Não. Nós somos seres humanos e temos direitos de escolhas, de viver da maneira que a gente acha que a gente tem que viver. Mas a gente tem que aprender a respeitar
o que o outro deseja, o que é para ele, muitas vezes o que parece para ele ser bom e feliz, às vezes tu acha que para você não é. A gente tem que aprender a ficar feliz pelo outro também. E isso é um exercício de que a mudança está acontecendo. Não é a mudança de provocar um outro, é a mudança de ajudar um outro, de entender o que o outro está passando. Essa coisa funciona quando você se interessa mais pelo outro. Aí a coisa funciona. Aí tu abre o caminho para que o universo pode chegar até você e te dar realmente aquilo que você deseja. Não é que você necessita, aquilo que você deseja. E isso faz parte da nossa vida. Só que a gente não liga muito para isso. Então, a gente tem que ser mais feliz. Né? Porque senão não funciona. Ontem eu entrei, falei mesmo aquilo que eu tinha que falar, porque havia necessidade, porque as pessoas precisam acordar e ver que todas as pessoas, apesar das escolhas que a gente não gosta que as outras pessoas façam, que para nós parece errado e que para ela é certo, porque é assim que ela se sente, a gente não tem o direito de tirar a vida de ninguém, né? Então eu acho que com amor a gente constrói muita coisa, né? E se não tiver amor, não dá para ser feliz, tá? Então, bora ser feliz. Deixa eu deixar o Marcelo Samer falar um pouco. Fala aí, Marcelo. Gente, sejam todos mais que bem-vindos aqui ao nosso convívio da nossa comunidade da Rádio Remix Esotera. Por enquanto ainda Conexão Galáxia Livre no canal aqui do YouTube. Marcinha Abad surpreende com sabedoria, surpreende demonstrando um amor incondicional. E é falando sobre esse amor, Marcinha, que tenho muitas coisas a respeito desse assunto de hoje para contar. Recebi hoje, de uma pessoa muito querida, uma lembrança de uma história que se passou com ela. Ela estava numa parada de ônibus, quando se aproxima um casal de idosos, carregando sacolas de supermercado. Ali perto deste local havia um supermercado e havia uma promoção de hortifruti granjeiros e frutas, muito comuns aqui pelo Rio Grande do Sul, acredito que no Brasil todo. E ela observou esse casal que se aproximava. O senhor, muito cordialmente, lhe deu bom dia, ao qual essa pessoa respondeu também, com muito carinho. E eles passam, então, a ter uma conversa. Ele tinha 84 anos, a esposa estava junto com ele e tinha 81 anos. E ele passa a narrar o que tinha acontecido naquele momento das compras, o quanto as coisas estavam caras, e entre tudo o que ele precisava gastar ia praticamente mais da metade daquilo que ele recebia como aposentado. Falou bastante a respeito de um plano de saúde que ele precisava pagar. Visivelmente, ele tinha alguns problemas porque havia passado por um AVC durante uma cirurgia. Mas também havia nele uma transparência de bondade, de carinho e de respeito. Isso tudo ficou muito, muito transparente naquela conversa de meia hora, enquanto o ônibus não chegava para levá-los de volta para casa. Logicamente
quando nós estamos em momentos difíceis, devemos pensar que este casal tinha 56 anos de convivência. E ele, todo feliz, narrou que a sua esposa, enquanto ele estaria seguindo viagem para fazer um corte de cabelo, ela estaria em casa e ela disse: estarei pilotando o fogão e vou fazer uma carne de panela, porque quando ele chegar em casa eu quero estar com o almoço pronto. Todas essas coisas, gente, lembram humanidade. Nós somos seres humanos. E observar no outro que à medida em que aquele ônibus se afastava e as pessoas tinham descido, eles jogaram beijos para essa pessoa muito querida que me contou essa história. Eram estranhos, mas naquele momento ali, a vida havia proporcionado um encontro entre seres humanos. E que nós saibamos sempre promover esses encontros por onde nós estivermos, em todos os lugares. Como a Márcia disse, o universo ele é composto de uma energia inteligente. Ela percebe as nossas necessidades. Esta é a energia que nos circunda. Então, como a Márcia falou, se nós soubermos estar em ressonância com essa energia, em sincronicidade com essa energia, unidos a essa energia, buscando o melhor. Muitas vezes, aquilo que nós desejamos pode ser estendido a todos nós. E é isso que eu acredito que seja o nosso dever de todos os dias. É claro que nós estamos aprendendo todos os dias a transicionar. Esta transição que é nossa, que é peculiarmente nossa, que é singularmente nossa, singular de nós, seres humanos, transicionando daquele cérebro mais animalizado, buscando o autoconhecimento, buscando saber quem nós somos, para que em uníssono, junto com o universo, nós possamos ser aquilo que a Márcia diz, co-criadores, criadores de novas realidades, criadores de coisas que não sejam diretamente ligadas a nós, que sejam ligadas a todos, e aquelas que nós estamos almejando naturalmente virão para nós diretamente. Isso é fantástico. Quando a Marcinha falou na sincronicidade dos semáforos, das sinaleiras, Márcia, eu gostaria de te dizer que eu faço isso desde sempre, desde meus 15, 16 anos de idade. E aqui tem peculiaridades, porque é uma cidade pequena, então nós temos mais poder de observação. Muitas vezes ocorre que eu estou passando durante a noite com o carro e uma das lâmpadas da rua se apaga. E eu sinto que aquela situação não é positiva. Assim também, como muitas vezes estou passando e uma luz que está apagada, ela se acende. E naquele momento eu vejo a sincronicidade que nós temos com o universo, que é essa energia inteligente. E, portanto, gente, o que temos para trazer hoje? Nada de novo. Coisas que nós estamos aprendendo a traduzir como essa mensagem, essa linguagem que nós temos, que é diretamente essa conversa individual ou coletiva que nós temos com o universo. Isso nos faz diferentes, isso nos torna seres humanizados, que é o que nós realmente somos e o que realmente desejamos ser para toda a nossa vida. Eu trouxe essa história, Marcinha, deste casal com 56 anos de casamento, que vivem juntos e que convivem diariamente há quase 60 anos e fazem desta convivência uma convivência de paz e harmonia. E todos nós temos condições intelectuais, sociais, de estarmos no mesmo patamar de, como tu disseste, trazer de volta aquela criança, trazer aquela observação do sorriso no nosso rosto, porque tanto o chocolate quanto o sorriso
provocam no nosso organismo uma injeção de dopaminas, e as dopaminas são aquela sensação de bem-estar e felicidade. Eu me recordo agora, Marcinha, também, a respeito de um filme de um jovem aspirante a médico, Pat Adams. Hoje, nos Estados Unidos, existem vários hospitais que vieram de dentro de uma organização que foi começada por este jovem médico. Porque ele, ao se importar com os pacientes e a trazer o médico para perto daquele que tem necessidade, ele fazia isso com muito amor. E eu lembrei porque esta semana ou a semana passada, este filme passou, me parece, na sessão da tarde ou em algum lugar. E eu revi novamente, já pela 4ª ou 5ª vez. Por quê? Porque ali está um exemplo daquela pessoa que sabe usar a energia inteligente do universo. Porque toda essa energia, ela fala diretamente ao nosso ser. Não pelo nosso raciocínio, mas pelo nosso coração. Eu agora recebi com muito carinho as indicações do Lobo dizendo a respeito da estatueta que ele está fazendo, ele como artista que é, uma pessoa que se dedica a isso. Vejam como é interessante e como é importante que nós tenhamos e que nós nos demos a oportunidade de observar aquele artista que nós temos dentro de nós. Todo ser humano tem um viés artístico, todos, sem exceção. Todos, sem exceção, é capaz de transformar em arte uma inspiração, ou seja, escrevendo, ou sendo um artesão, ou sendo um entalhador, ou um pintor. A arte faz parte de nossas vidas. Nós somos seres de uma inteligência criativa muito grande. E, portanto, também temos que fazer uso das nossas inteligências para que possamos transformar o nosso momento em um momento melhor. É certo que temos situações, muitas vezes, que não desejamos que elas aconteçam, mas é necessário também que saibamos compreender que existe essa inteligência maior, essa energia inteligente do qual o universo é composto, e que hoje a Márcia vem com muita propriedade nos dizer como fazer para trabalharmos essa energia para que ela nos seja produtiva, para que nós, em uníssono, juntos a essa energia, possamos transformar não só as nossas vidas, porque eu tenho plena consciência que a nossa humanidade, ela tem a capacidade de discernir que quando nós estamos num momento bom, no momento positivo, no momento feliz, nós naturalmente queremos sempre estender esse momento para todas as pessoas. E isso é extremamente positivo. Márcia, era isto que eu tinha para este momento, para falar a respeito de tudo isso que tu disseste com muita sabedoria, e acho que este ensinamento vai trazer para muitas pessoas uma nova forma de linguagem, de comunicação entre todos nós e o universo, individualmente e coletivamente também. Marcinha? A gente, constantemente a gente vai mudando aos poucos as coisas que a gente vai. Vieram me falar o seguinte, tu tá muito romântico. Eu? Tu tá romântico? O sinal é que a coisa tá funcionando bem, mas vamos lá.
Não, eu naturalmente, eu sou uma pessoa que eu procuro a expressão mais próxima, né? Isso até muitas vezes foi alvo de crítica por parte de algumas pessoas, mas eu tenho essa coisa de querer sempre me aproximar. Não, inclusive eu sempre falo isso para ele, cuidado com o modo que você gosta de se aproximar da pessoa, porque na verdade é o seguinte, dentro da internet as pessoas têm problemas variáveis na vida dela, e quando tu chega com muito carinho, muito amor, a pessoa vai entender de outra forma. A mente entende de outra forma. E muitas vezes eu falei isso para ele. E não fujo da raia. E continuo falando isso para ele. Mas é o meu jeito, eu não sei se eu não aprendi. Não, mas tem que ter mais cautela. Isso é uma coisa que a gente tem que mudar. Porque a gente não pode ter muita intimidade demais com as pessoas. Porque as pessoas acabam entendendo de um modo errado. E isso atrapalha o respeito que a gente tem por todas elas. É nesse sentido que eu estou falando. Mas aí eu vou entrar numa situação que tu falaste também, que a pessoa, se tiver algum problema, que fale para mim, e aí eu vou poder me expressar de uma outra forma. Não, mas aí acontece que a pessoa, muitas vezes, vou falar para vocês que a maioria são mulheres, tá? Por isso que eu estou falando. A maioria das mulheres, elas não veem dessa forma. E se elas estiverem carentes, então, ela não vai entender. Porque o subconsciente dela não vai aceitar. Então, quando tu já vê que a pessoa já está com essa história de carência, pode tomar muito cuidado, porque a pessoa não vai aceitar do modo que tu tá achando. Tu acha que a pessoa vai vir conversar com você e vai falar, pô, tô gostando de você. Marcelo já recebeu várias declarações de amor nos comentários aí da Rádio Remix, que não é nenhuma novidade. Então, essa coisa de ser feliz, né, tudo tem sua proporção, né, não pode ser de mais, não pode ser de menos, e tem que ser na quantia certa, entendeu? Tem que ser na quantia certa, né, e isso é muito importante. É muito importante a gente ter cautela com as coisas, tá? Ele brinca, eu tô falando isso do Marcelo, mas ele brinca, mas isso é uma realidade. Tô falando isso para vocês porque isso já aconteceu, né? E a pessoa estava saindo do relacionamento, ele estava batendo um papo com essa pessoa e a pessoa estava em outra vibe e ele não estava entendendo, sabe? E isso daí é muito complicado, porque você acaba machucando uma pessoa que tá vendo um apoio em você, entendeu? E isso fica difícil. Aí não dá para ser feliz. Aí tem que manter o equilíbrio, porque senão não funciona. E é por isso que a gente tem que tratar todo mundo com respeito, mas sem muita intimidade. Tá? Sem muita intimidade, para que não haja coisas erradas aí, porque a gente não sabe o momento que essa pessoa tá, o momento que ela tá vivendo da vida dela, na intimidade. Né? E é justamente por isso que eu sempre tô falando para ele tomar cuidado. Ele fala, mas eu não posso mudar. A questão não é nem de mudar, é só ter cautela com as coisas que acontecem, porque a gente está na internet, as pessoas estão muito expostas, a gente está muito exposto, né? E isso é uma coisa que a gente precisa se preocupar. Então, o que a gente precisa entender, em termos de quando a gente fala do universo, não adianta você querer 1 milhão e achar que você não vai conseguir. Porque o universo não vê o dinheiro como 10, 5, 20, 30, 40, 50. Ele vê dinheiro como dinheiro. Tá? E é assim com tudo, gente. Se no seu subconsciente tu constrói que ganhar 1 milhão é muito difícil, assim vai ser. Para você vai ser difícil ganhar 1 milhão. Se você tá querendo um emprego e tu acha que você vai para aquela entrevista e aquilo não vai, se você já vai com esse pensamento de não vai dar certo, a coisa não vai dar certo. Você já construiu já. E a coisa se realizou lá na frente. Entendeu? Então, não adianta achar que o universo não te dá nada. Sendo que, na verdade,
O maior paradigma, quem tem é você. E quem constrói as coisas é você. O seu subconsciente te burde demais. E eu tô falando isso já faz em 3 hangouts que eu venho falando isso para vocês. E isso é uma coisa que a gente precisa treinar, né? Então vem essa história de a gente ser feliz, de a gente amar, né? Eu fiz alguns momentos de meditações na Rádio Remix, fazendo o quê? Vendo o momento em que você é feliz na sua infância, o momento que você é feliz na sua adolescência, um momento que esse ano te trouxe felicidade. Gente, são exercícios para a gente trazer essas coisas que vivem dentro da gente, né? Essas coisas são importantes da gente viver dentro de um contexto total, entende? Então, quando as pessoas vêm conversar comigo, diversas pessoas, as pessoas me elogiam, eu acho muito bacana, mas na maioria das vezes eu não respondo, né? Porque eu fui responder muito gentilmente para uma pessoa no Facebook e eu não gostei depois do que aconteceu. E mesmo sendo homem, entende? Então, eu tenho muita cautela com isso, respeito todas as pessoas, mas eu quero um mínimo de intimidade com elas, porque eu não sei o que essa pessoa está vivendo nesse momento, né? Então isso é muito complicado, né? Então assim, na verdade, às vezes eu fico brigando aqui porque as pessoas me criticam mais, mas é um normal criticar. As pessoas não gostam muito de mim pelo simples fato. Aquela pessoa que reclama muito de mim, critica muito nos comentários, elas estão provavelmente fazendo algo errado que eu falei aqui, e que eu coloquei, né, o que o ser humano fala. Certas coisas ela não vive e faz aquilo que é errado. Todas as pessoas que criticam de alguma forma a outra pessoa é porque, no fundo, ela queria ser aquela pessoa que está falando. E aquela escrita dela, ela só te informa aquilo que ela queria ser. Porque se ela não vem fazer uma crítica construtiva, porque eu acho que elogio não precisa tanto, mas por um ponto de vista eu acho que tá certo, né? Então, na maioria das vezes as pessoas querem ter esse poder de falar e não tem como falar. Ou tem, mas tem medo de fazer. Entende? Então, a gente passou por uma fase difícil nesses últimos tempos, tá? Houve complicações aqui com pessoas que veio na rádio e tal, sabe, essas coisas de confusão e tudo mais, e lá, pessoas que ficam xingando através dos comentários, e isso a gente não pode deixar acontecer. Então, é coisa que a gente deve deixar para trás, acabou, esquece, ficou lá atrás, cada um vai viver a tua vida, vai ser mais feliz do jeito que é, entendeu? Vai ter mais amor pela família deles, e cada um vai vivendo da forma que acha que tem que viver. Só que se você não trabalhar com o seu subconsciente para criar as coisas do modo em que você deseja e não necessita, aí fica difícil de o universo te falar assim, ó, tá aberto, né? A coisa tá aberta. Repito para você, sabe essa sincronia que vocês têm com 21, que alguém vê primeiro? Isso significa que o universo está falando para você, olha, eu estou abrindo o teu caminho. Sabe? Então a gente tem que ter assim, prestar mais atenção, ficar mais de olho, porque o universo fala com você o tempo todo. Às vezes ele manda uma pessoa falar contigo. Às vezes você não ouve a outra pessoa o que ela quer dizer, porque para você é muito complicado, o que você fala é muito difícil, e na verdade não é difícil, é que na verdade tu pensa que ouve o que a outra pessoa fala, mas de verdade você não ouve com o coração, então fica difícil de você entender a outra pessoa. Percebe como que é a coisa? A partir do momento em que tu abre a tua mente e o teu coração para o universo, tu começa a entender as pessoas melhores. Ai, fulano tá passando por alguma coisa. Eu fiz talvez alguma coisa para aquela pessoa que eu não entendi o que é e eu preciso entender. São essas coisas que fazem a gente se tornar
um ser humano melhor e mais feliz. Né? A gente tem que observar o nosso ego, né? E às vezes ele, por exemplo, o Marcelo vem e fala, te mete, porque eu sou bom nisso. Aí ele bate na mesa e fala, eu falei, meu Deus, e o ego bateu. Porque é bom a gente, né, saber e confirmar que a gente é bom em algo, né? Mas às vezes a gente colocar o ego para fora, o universo vai entender de uma outra forma. Uma coisa é você estar feliz. Poxa, eu consegui, eu fiz, eu consegui. Nossa, eu consegui fazer. A alegria que tu manda para o universo é diferente de como você faz, por exemplo, quando o Marcelo me bate na mesa e fala, mas eu sou bom. E aí sabe como que o universo recebe isso? O ego tá subindo. O ego tá subindo. E aí, o que acontece? Na mesma hora que ele tá feliz e bate a mão na mesa e fala, mas eu sou bom demais, acontece alguma coisa logo depois. Tô falando isso porque eu vi isso, tá? Então, assim, os caminhos pra gente receber muita coisa, a gente tem. Só que a gente precisa criar e co-criar aquilo que a gente deseja de verdade. Com a mente e com o coração. Sabe? E você não tem que ter medo das coisas. Porque a primeira coisa que atrapalha a nossa mente é o medo. É o medo de ser feliz. O medo de você ganhar dinheiro e alguém te roubar. Tudo isso te burle. É o medo de eu ter que dividir com alguém esse dinheiro. Entendeu? Tudo isso você burle na tua cabeça. Começa, sabota. O seu subconsciente te sabota. E aí você não recebe exatamente nada do que você precisa. Sabe por que não dá certo? Primeiro que é o seguinte. Você já tem que pensar naquilo que você quer, naquilo que você deseja. Olha, eu quero um sofá lindo, maravilhoso, e eu já tenho esse sofá, e aquele sofá vai chegar na minha casa, vai estar lá, eu vou deitar. Você está criando aquilo para que aquilo aconteça na tua vida. Entende? Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa acreditar, quebrar paradigmas, deixar o medo de lado, esquecer um pouco do ego, ser feliz. Mostre que você é mais feliz. E aí a coisa começa a fluir, a coisa começa a funcionar. E aí o universo vai te mandando recadinho, só que você não percebe. Mas que coisa. Do mesmo jeito que você... Olha, gente, quer ver uma coisa interessante? Que eu andei estudando? Sabe essas pessoas que vão no Facebook e colocam, olha, tá tendo terremoto, aconteceu uma desgraça lá na África, aconteceu isso. Ela traz tudo essa coisa para a vida dela. Sabe por quê? Porque o universo mandou para ela tudo aquilo lá. Tudo. Então sempre vai acontecer algo que vai deixar essa pessoa triste, sempre vai acontecer algo que ela não vai estar totalmente feliz, porque a gente sabe que acontece as coisas no mundo inteiro. Sabe o que a gente tem que fazer para essas pessoas que estão sofrendo lá na África, nos lugares que teve terremoto e tudo mais? A gente deve fazer uma oração e agradecer. E mandar isso para o universo, que aquelas pessoas possam ser amadas, que elas possam ser ajudadas. Não postam essas coisas. Sabe por quê? Porque você atrai a desgraça para a tua vida. E aí você nunca vai ser feliz. Porque sempre vai ter alguma coisa, alguma complicação, uma briga, uma coisa na tua casa, ou seja na internet, ou seja tudo nisso. Gente, publiquem coisas boas para as pessoas, que as pessoas gostem de ler. Publiquem coisas que as pessoas vão se enaltecer, que a pessoa talvez precise daquela frase. Não publique desgraça, porque desgraça tu leva. A partir do momento que você decidiu que você vai pôr aquelas desgraças para as pessoas entenderem, vamos mandar energia positiva. Gente, você não manda energia positiva colocando desgraça ali, porque não é certo. O universo não entende como isso.
Ele entende que tu gosta de sofrer. Ao invés de você querer ajudar aquelas pessoas que estão com problema, ele vai entender que você quer sofrer com aquela desgraça. E aí você nunca vai ser feliz. Entende? Começa a colocar coisas que vai te enaltecer, postar coisas que vai enaltecer você como pessoa e as outras pessoas que vão ver, para você ver como que vai acontecer na tua vida. E se você vê algo que te choca, entendeu? Eu podia ter trazido o vídeo daquele menino de ontem, que eu falei, da Mackenzie, mas eu achei aquilo tão forte que era desnecessário, entende? Desnecessário, e eu falando já era o suficiente. Mas eu tinha consciência de que eu tinha que falar aquilo, porque todo mundo é ser humano e tem o direito de ser feliz. Então, gente, não fica postando desgraça no Facebook, no Instagram, sabe? Coloquem coisas boas nas redes sociais, porque vocês trazem coisas boas para você. Não adianta você achar que você está ajudando essas pessoas, porque você não está. Porque você tem que trabalhar com o seu subconsciente, né? E como você trabalha isso? Como é que você manda isso para o universo? Quando você fica quietinho no seu lugar e fala, olha, eu li uma coisa que eu fiquei assim, entristecida, mas eu vou orar por essas pessoas, vou pedir para que outras pessoas que estão perto dessas pessoas possam ajudar. E aí o universo vai entender que a ajuda é necessária. E aí amanhã ou depois tu vai ouvir que aquelas pessoas foram ajudadas por alguma instituição, por outros países, por outros estados e tudo mais. Mas aquela coisa demais dentro das redes sociais, colocar desgraça, e aí o universo vai entender que você gosta de sofrer. E aí é o que você manda para ele. Né? E aí a bruxa tá solta, porque hoje é dia 31/10/2018, né? Hoje é dia das bruxas. Né? E lógico que tá acontecendo várias festas aí, não é uma cultura nossa, é uma cultura americana, que é muito bacana também. Mas a gente tem que ver a felicidade das crianças, das pessoas, né? Que a gente possa entender que a gente pode dividir as coisas, né? A gente pode dividir as coisas para que possa acontecer de um modo em que a gente possa receber. Marcinha, eu não creio em bruxas, pero que elas hay, dizem aqui no Uruguai, né? Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. E hoje foi instituído também no Brasil o Dia do Saci. Eu não sei porquê, mas eu ouvi isso pela manhã, né? Logicamente eu estava acordando, mas fiquei muito surpreso com isso. Eu não sei que tipo de analogia quiseram fazer entre o Saci, que é uma figura folclórica do Brasil, e Halloween, que é uma cultura, como tu disseste agora, americana. Interessante demais. Não creio em bruxas, mas que elas existem, Marcinha. E existem bruxas muito boas, né? E é uma realidade que a gente também tem que começar a compreender o quanto de mágica existe em nossas vidas. E essa mágica que tu estás transformando e trazendo para todos nós, através das tuas palavras, que o universo tem capacidade de fazer enquanto energia inteligente, eu vou te dizer que é uma das coisas mais significativas e interessantes que nós podemos ter enquanto conhecimento, para que isso nos ajude a nos encontrarmos, ou seja, a descobrirmos cada vez mais quem somos nós, que capacidades que nós temos, que situações nós somos capazes de produzir. E quando tu falas do inconsciente, eu acredito muito nisso, porque realmente é uma parte de nós que é extremamente desconhecida, e até a força que ele tem nessa peculiaridade que tu disseste de comunicação com o universo é muito grande. Portanto, nós temos que saber o que desejar, a forma de desejar, como desejar e quando desejar as coisas.
E tu foste muito feliz nas colocações da noite de hoje, dizendo que nós devemos treinar isso com pequenas coisas. E a partir disso que o conhecimento de nós mesmos vai sendo acrescentado e a formação dessa egrégora positiva do nosso linguajar, ou seja, essa linguagem comum entre a nossa individualidade e o universo, ela se estabelece de uma forma muito, muito, muito bonita e muito interessante. Ou seja, eu tenho certeza que tudo isso que tu falaste foi dentro daquele teu senso de justiça, de sempre pedirmos aquilo que necessitamos. E o que vier além, que isso possa ser dividido com todas as outras pessoas. Eu acho isso fundamental, porque assim demonstramos cada dia mais a nossa humanidade. É isso que nós precisamos cada dia mais fazer crescer em nós. Isto é evolução do ser humano, ou seja, nos transformarmos diretamente em seres que são capazes de compreender não só a si mesmos, mas também ao outro. Essa empatia, ela é muito importante, que nós saibamos desejar as coisas para nós individualmente, mas que saibamos que tudo que for excedente a isso que nós desejamos deve ser compartilhado dessa forma como tu tão bem trouxeste. Eu acho que uma palavra, ela tem um poder imenso. Várias palavras podem transformar o dia de muitas pessoas. E uma das coisas que eu acredito que seja mais belas na vida que nós temos é quando as estações mudam. E esta mudança de estação que traz a primavera, que embeleza nossas vidas, que nos faz renovar para que nós tenhamos força e consciência de que aquele momento que o inverno trouxe também foi necessário, mas já passou. E agora nós estamos entrando em outro momento. Muito importante tudo isso, Márcia. Só lembrando que quando tu pede dinheiro para o universo, quando tu tá fazendo algum projeto que envolva dinheiro, tu não pode ficar pensando, olha, eu vou dividir para aqui, vou fazer aqui, vou ajudar isso. Esquece isso. Tira isso da tua cabeça. Porque o universo vai entender que isso é necessidade. E e aí o universo não vai te dar aquilo que você deseja. A linguagem do universo é diferente, gente. Não é como a nossa linguagem. Ele recebe de um modo diferente, a frequência de um modo diferente, já está precisando. Mas peraí, então ele não precisa, se ele quer dividir, ele não precisa. Entende? Então, quando for fazer algo relacionado ao dinheiro, a gente não pode ficar pensando em quem a gente vai ajudar. A gente tem que pensar em que aquilo a gente vai vir pra gente. Depois que aquilo acontecer, tu vai pensar nisso. Porque aí já está concretizado, já está feito, aquilo já é real, e aí sim tu pode pensar nessa situação. Enquanto isso não acontece, você tem que tirar isso da cabeça. Eu tenho que ajudar fulano, eu tenho que ajudar ciclano. Quebra esse paradigma, porque a coisa não vai funcionar. Tá? Isso não funciona. Então, assim, não é ser egoísta. Entenda que a linguagem do universo é diferente da nossa. A partir do momento que tu quer dividir com todo mundo, a coisa não funciona. Por quê? Porque ele vai entender de um modo diferente do seu. Ele vai falar assim, peraí, mas se ele quer dividir, ele não precisa disso. Aí a coisa não acontece. A sua realidade não acontece, entendeu? E eu tenho uma cantora que está aqui no fundo cantando, eu vou ter que escrever ela no The Voice Brasil, que ela odeia, mas eu acho que é o melhor lugar para ela ir. Então, é aquilo que a gente está falando. Se você deseja alguma coisa em relacionado ao dinheiro, não pense em dividir, tá? Faça aquilo que tu tem que fazer, tá? E esquece. Espera com que a coisa aconteça. Primeiro, aconteceu, tá lá o dinheirinho no teu banco, aí sim tu vai pensar para quem tu vai ajudar e quem tu não vai ajudar. Tá? E se você quer mesmo dinheiro,
A gente não deve falar daquelas pessoas que são ricas, que fazem pouco, fazem isso, fazem aquilo, porque a gente, na verdade, a gente não sabe a vida delas. Então, a gente não tem mais que ter esses pensamentos aí, tá? Porque você também quer ser igual àquela pessoa, você quer ter dinheiro. E isso o universo entende de uma outra forma. Então, quando tu pede algo em relação ao dinheiro, isso não é egoísmo, gente, tá? Isso quer dizer que o universo vai entender que você deseja aquilo, então ele vai te dar. A partir do momento que você quer dividir, ele acha que você não precisa. Porque se você está dividindo, você não precisa. Entende? Então a gente tem que ter cautela naquilo que a gente pede, cuidado com o que a gente está fazendo, para que o universo, como ele tem uma forma de receber o que a gente pede diferente, a gente tem que estar observando e atento nas coisas que a gente pede, tá? Isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Então, a partir do momento em que eu digo assim, isso vai acontecer, então vai acontecer, tá? Então, a gente tem que quebrar os paradigmas do nosso subconsciente. Esqueçam essa história de dividir. Ah, eu vou ajudar fulano, eu vou ajudar ciclano, e isso e aquilo, porque o universo vai entender que tu quer dividir e aquilo você não precisa. Aí ferrou tudo. Mas que universozinho sem vergonha, hein, Marcinho? Não, ele não é sem vergonha, sabe por quê? Que é o seguinte, se ele for te dar, ele não vai te dar pouco, ele vai te dar muito. Então, não tem a necessidade de você informar para o universo que você quer dividir, porque ele vai entender de uma outra forma. Compreendi agora o que tu estás dizendo. Tá? Então, eu demorei muito para entender tudo isso, chegar hoje e falar isso para vocês. Sabe? Porque é uma coisa que nós estávamos fazendo errado e muitas pessoas provavelmente fazem errado. Porque não entende o que é a linguagem do universo. E a linguagem do universo não é igual a nossa. Aí é que está o problema. Então, quando tu pede algo, não pense em dividir. Pensa que você é merecedor de receber aquilo, tá? Porque aí a coisa funciona. Aí, quando a coisa tiver, o dinheiro tiver no teu banco, aí, meu amigo, aí tu pode fazer tudo o que você quiser. Porque aí o universo já não tem mais nada com isso. Entendeu? Então, nós somos, sim, poderosos de fazer as coisas. Por isso eu passei esse exercício indiano, que eu falei para vocês pegarem um caderninho, uma folhinha, escrever lá, né, e pedir aquilo que vocês desejam. Comecem com os pedidos pequenos. Peça o chocolate. Peça o chocolate que vocês vão receber. Eu já pedi uma caixa logo, será que eu fiz? Peça um doce, assim. Comecem com coisas pequenas, gente. Sabe por quê? Porque a gente não está acostumado, o nosso subconsciente não está acostumado a co-criar as coisas que a gente deseja. Então, se para nossa informação um chocolate ele é real, e nosso subconsciente vai entender que ele é real, e vai acontecer para ti, tu criou aquilo, então aquilo aconteceu, aquilo virou realidade, certo? Né? Beleza. Quando tu faz com as pequenas coisas, quando tu tiver pronto no seu subconsciente, aquilo que você vai pedir com mais fincor e muito mais real na quantidade e na qualidade que tu vai pedir, né? Isso vai te ensinar por exemplo, hoje eu quero, sei lá, eu quero um trabalho que eu possa ganhar 100 mil reais por mês. Você vai ter que co-criar isso, você vai ter que se ver fazendo tudo isso, quebrar os paradigmas do seu subconsciente para que isso possa acontecer. Mas você tem que acreditar que isso vai acontecer, e aí o seu subconsciente vai co-criar e o universo vai entender. É a mudança. Então, se ele precisa disso, é disso que ele vai receber. Para essas coisas maiores, a gente precisa trabalhar com as pequenas primeiro, senão a coisa não funciona. Tá bom? Então, para a gente ser feliz, são as coisas mais simples da vida, certo? Comer um chocolate, por exemplo, andar descalço na grama,
Tomar um pouquinho de chuva que é bom. Marcos, eu aconselho a começar com as coisas pequenas, sim, porque a maioria da gente tem problemas no subconsciente, do medo, já fala que não vai dar certo, entendeu? Então a gente tem que começar com as coisas pequenas. Um chocolate, um telefonema, alguém que possa te procurar. São essas coisas simples aí da vida no nosso dia a dia. Ou alguém que você queira que te ligue, entendeu? Então a gente precisa quebrar os nossos paradigmas do nosso subconsciente, as nossas crenças que muitas vezes a gente tem na cabeça. São essas coisas que fazem a gente, então, não receber aquilo que a gente realmente necessita. Não é nem necessita, que nós merecemos do universo. Não é aquela coisa que a gente necessita, porque quando você necessita, acabou, né? O universo entende de outra forma. Daquilo que você merece que o universo te dê, ele vai te mandar, mas a gente precisa quebrar alguns paradigmas dentro disso tudo. Bom, acho que a gente falou muita coisa. Quer falar mais alguma coisa, Marcelo? Eu fiquei preocupado agora porque ao invés de pedir um bombom, eu pedi uma caixa, e aí eu não sei se eu vou receber do universo ou se eu vou ficar sem nada, e isso me preocupou, e aí eu já fiquei com medo, eu acho que não vou receber coisa nenhuma, na verdade. Já colocou aí que você ficou preocupado, colocou preocupação, a coisa não acontece. Tá, entendi. Bom, de repente vou pensar num bombonzinho no começo, mas na verdade eu queria era ganhar uma caixa. Pois é, você pode pôr assim, eu quero ganhar uma caixa. Então vou fazer. Agora eu já estou fazendo uma listinha de coisas aqui. Mas aí tu não pode duvidar que tu vai ganhar uma caixa de bombom, senão ferrou. Tranquilo, deixa comigo que eu vou fazer tudo direitinho. Né? Gente, bacana falar com vocês. Eu acho que a gente trouxe isso para vocês hoje, para que a gente possa pensar de um modo mais positivo. Isso, muitas vezes, quando eu venho aqui e falo da nossa realidade em que a gente vive, que eu venho indignamente falar de algumas coisas, é porque às vezes é preciso, tá? É preciso porque a gente tem um veículo de comunicação e a gente não pode deixar de falar das coisas boas e nem das coisas ruins. Não é nem coisa ruim, mas é para a gente refletir, na verdade, tá bom? Lembrando que domingo, gente, amanhã a gente tem Stephanie Belo aqui na Rádio Remix Esotera, a partir das 21 horas, tá? A gente vai trazer a filha da Rosineide Belo para a Rádio Remix amanhã. A gente vai falar de amor ao próximo, vamos falar de muita coisa boa com ela. Ela que é uma pessoa muito sorridente, né? Ela tem uma energia bacana demais, muito assim, eu adoro falar com ela, gosto muito da Stephanie e gosto também da Rosineide Belo, tá? Então, a gente vai trazer amanhã Stephanie Belo Munhoz para você ao vivo na Rádio Remix Esotero. Vocês não podem perder, vai ser muito bacana tá de volta ela para cá na Rádio Remix. É uma luz incrível que a Stephanie tem, né? Toda essa questão que a Rosineide traz para família dela, tanto ela quanto os filhos, tanto a Stephanie como o menino, que são os filhos da Rosineide. É um prazer imenso a gente poder receber a Stephanie aqui amanhã, ela que tem uma luz própria, gente, é uma energia maravilhosa, contagiante, isso é uma coisa que vale a pena a gente conferir todos amanhã. Me despeço, Marcinho. Sim. Então, gente, eu queria agradecer muito vocês. Por quê? Porque vocês são a razão da existência da gente, a razão da existência da Rádio Remix Esotera. Eu sinto uma felicidade muito grande, um carinho muito, muito grande quando eu posso estar aqui dividindo com vocês muitas coisas que são boas, algumas coisas que às vezes não são tão boas, mas a gente, como disse a Márcia, nós somos um veículo de comunicação e a gente tem que estar transmitindo determinadas coisas. Agradecendo aquelas pessoas que nos ajudam todos os dias, a Bel, o JL, o Maurício, deixando um beijo no coração de cada um de vocês, agradecendo a todos aqueles que vibraram positivamente para a minha recuperação. Márcia, eu quero agradecer a todas as pessoas que eu tenho certeza que fizeram isso de uma forma muito legal e por isso eu pude me recuperar mais rapidamente. Muito obrigado a todos, um beijo no coração, a gente se vê amanhã.
Então tá bom, são 22h20, horário de Brasília para você. A gente encerra então mais um Hangout na Rádio Remix Esotera Conexão Galáxia Livre e também encerra a transmissão na Rádio remixesotera.com para você aqui na Rádio Remix na internet. Lembrando que é o seguinte, para você ser feliz, é simples, a coisa funciona e é simples. Se você quer que o universo te dê aquilo que você realmente deseja, então, comece a fazer exercícios com coisas simples. Procurem a natureza mais, procurem viver mais a vida intensa, mas com felicidade, com simplicidade, que o universo tem muita coisa para te abençoar, mas muitas vezes a gente põe alguns paradigmas, né, que a gente tem na nossa vida. Uma linda noite para vocês, muita paz, muita tranquilidade, e a gente se vê amanhã às 21 horas com Stephanie Belo Munhoz aqui na Rádio Remix Esotera e Conexão Galáxia Livre. Talvez, eu não sei, a gente vai fazer aqui amanhã ainda, mas a semana que vem a gente volta para a Rádio Remix Esotera, né, que é o canal oficial da nossa rádio. Teve Momento Ofélia hoje? Sim, eu fiz o Momento Ofélia. Só ninguém me avisou. Pois é, ultimamente a gente anda fora de sincronia e essas coisas acontecem. Bom, vamos lá então. Vou querer um Momento Ofélio para mim. Tá bom. Bom, lógico. Beijo, gente. Bom, já vamos criar pânico aqui já. São 22h22, ó o universo falando com você aí, 22h22. A gente volta amanhã a partir das 21 horas ao vivo para você aqui na Rádio remixesotera.com e na Rádio Remix Esotera e Conexão Galáxia Livre. Valeu pela companhia, a gente se encontra amanhã.